Olá, sou Daniela Oliveira, psiquiatra. Estou aqui para conversar com você sobre timidez e fobia social. E curiosamente, nesse vídeo eu estou mais tímida do que de costume. Eu não costumo ser uma pessoa que me considere nem tímida, nem fóbica social, mas eu tenho lá as minhas timidezes também. E tenho me defrontado com elas e trabalhado profundamente sobre elas. Por quê? Porque é a minha tônica tentar aprofundar e melhorar cada vez mais as coisas que eu acredito que eu possa melhorar e que eu preciso melhorar. Então, eu acho que esse filme de timidez e essa ideia de timidez, esse vídeo agora veio bem a calhar, ele já está pensado desde a semana passada, mas por alguma razão ele tinha que ser gravado hoje, vamos gravar, vamos tentar fazer. Acho que tem a ver com o microfone que eu ganhei também, que eu estou aqui fazendo questão de mostrar, porque eu quero agradecer a pessoa que me deu. E, e eu vou tentar com muita ou pouca timidez conversar um pouco com você sobre esse tema. Em primeiro lugar, assim, como vocês estão podendo ver, a timidez é uma reação natural, um traço da personalidade da gente, que é muito natural, que é muito normal. Natural, normal, algumas pessoas são mais, outras são menos, umas são mais extrovertidas, outras são menos. Tem gente que não tem nada de timidez, o que eu acho bem pouco provável, porque até eu que achava que não tinha nada, tenho. Tem gente que tem muita timidez e tem gente que pode ter timidez num nível bem patológico. E aí sim, a gente está falando de fobia social. Mas a gente, antes de falar em fobia social, vai falar sobre diferenças culturais, já que a gente sabe que sociedades mais fechadas, onde não que não prezam, mais fechadas por não prezarem tanto a socialização, são sociedades que tendem a valorizar mais pessoas mais fechadas, recatadas, mais introvertidas. E valorizam isso como um atributo. Então, nem sempre a timidez é vista como uma coisa mais negativa. Sociedades mais pró-coletivo, mais sociais, mais abertas para esses fenômenos de interação social são sociedades que veem a timidez já como um problema maior. Então, a cultura onde você está inserido também vai ter muita influência sobre a forma como vão olhar para um traço seu de personalidade, como esse, a timidez, por exemplo, né? Tanto é que até nos estudos, quando conduzem estudos de prevalência sobre fobia social, esses estudos tendem a mostrar uma maior prevalência de fobia social nesses países onde há uma cultura mais de abertura de interações sociais. Os artigos publicados em países que são mais introspectivos, países introspectivos, as tendências é de mostrarem prevalências menores, ainda que apliquem as mesmas escalas. Então, tem um ponto de avaliação aí onde o critério cultura tá falando também, né? Por mais objetivo que seja o estudo. Mas ok, vamos falar de fobia social então, que é quando a tristeza, é quando a timidez deixa de ser algo que está dentro de um padrão ou de um traço de personalidade mais comum ou normal. É quando ela começa realmente a atrapalhar. Por quê? Porque a pessoa vai ter experiências de interação social onde a ansiedade e a timidez vão prevalecer muito, vão trazer muito mal-estar para essa pessoa e a um ponto de ela querer evitar depois sistematicamente esse tipo de experiência novamente, de tão desconfortante que ela se dá. E por que essa experiência é desconfortante? Porque a pessoa ela se sente observada e avaliada de uma forma até desproporcional. Desproporcional para o evento. Às vezes são situações onde tem 1000 pessoas, mas ela acha que está todo mundo olhando para ela, via de regra avaliando ela, e sempre de forma depreciativa. Nunca tem um comentário positivo. Então, vamos tentar fazer esse exercício de empatia, né? Nos colocar no lugar de alguém que vai para uma situação social qualquer, pode ter 1000 pessoas, podem ter 5 pessoas, 3 pessoas, 8 pessoas, e ela se sente como se estivesse sendo constantemente avaliada e mal avaliada. Sempre mal avaliada, depreciativamente avaliada. É muito desconfortável. E é por isso que, como eu já falei antes, acaba gerando uma sensação e uma vontade louca de evitar esses eventos novamente. Só que a pessoa fica vivendo essa dualidade, porque ela quer poder interagir mais, mas é tão desconfortável interagir que ela acaba evitando a interação.
E aí a patologia acontece porque a vida dela começa a mudar de curso. Eu gosto de falar desse jeito. Por que a vida vai mudando de curso? Porque as escolhas que a pessoa vai fazer vão ser pautadas por essa característica. Ela pode escolher empregos onde ela não vai atuar com muita interação social. Então, ela pode, às vezes, trabalhar aquém das suas capacidades cognitivas e intelectuais para evitar muito contato social. Ela pode evitar empregos onde ela vai ter que falar em público ou gerenciar equipes grandes ou interagir com muitas pessoas. Então, de novo, trabalhando aquém das suas possibilidades. Há muitos artistas que têm muitas situações de fobia social importante e acabam usando até de algumas atitudes contrafóbicas, como a gente fala, para poder interagir. E o que seriam essas atitudes contrafóbicas? Às vezes, quando vão para uma situação que se apresentam, de eventos e etc., a pessoa tem comportamentos até inadequados. Ou ela tenta controlar a conversa para tentar cair dentro de um escopo onde ela atue um pouco melhor, ou ela tem reações um pouco inapropriadas, ou ela até tende a exagerar um pouco no protagonismo dela ali durante uma conversa, que é uma atitude que a gente chama de contrafóbica, de tanto medo a pessoa acaba protagonizando muito para tentar ver se domina um pouco ali mais a situação. E acaba fazendo isso de uma forma um pouco atabalhoada e desconcertante para ela própria. O que reforça a doença, o que reforça a tendência depois de continuar evitando novas interações sociais e novos comportamentos. Isso é um ciclo repetitivo. Por isso incomoda, por isso é um transtorno de ansiedade e a evitação é predominante. E o que advém na sequência disso? De tanto evitar situações sociais que a gente deseja, mas que não consegue cumprir, porque a gente se sente muito mal apreciado, ou às vezes se coloca até de uma maneira pouco adequada para a situação e depois faz uma avaliação de nós mesmos muito depreciativa também, não só os outros nos avaliando depreciativamente, mas a gente também se avaliando muito depreciativamente, a gente acaba inibindo mais o comportamento e evitando mais. E aí o que vem? Vem uma característica ao longo da vida, assim, da doença mudando novamente o curso da vida da pessoa. Porque as pessoas com fobia social, pelos estudos epidemiológicos, elas têm uma tendência a saírem da casa dos pais mais tarde, a retardarem, por exemplo, quando desejam casamento, ter filhos, etc., porque tudo isso envolve ter que lidar com a sua própria fobia social. Então vejam como isso vai impactando negativamente na vida da pessoa e ela não toma as decisões dela naturalmente, ela toma as decisões com base nesses sintomas e na evitação da ansiedade que é proporcionada através da interação social. E aí tem um outro problema que é uma complicação muito comum da fobia social. Além da depressão, que é muito característica de acontecer, e muitos pacientes vêm buscar tratamento por depressão, quando na verdade tem a fobia social como início de tudo, mas há uma tendência muito forte dessas pessoas buscarem uso de substâncias para tentarem se acalmar. E eu quero chamar uma atenção especial para isso, porque quando eu falo uso de substâncias, são todas as substâncias que vocês podem imaginar. Pode ser álcool? Pode, com certeza, porque o álcool está em todos os ambientes sociais e é uma ferramenta de facílimo acesso para quem está nervoso, tímido ou tem a fobia social, para querer usar na tentativa de se sentir mais solto, um pouco mais à vontade, um pouco e enfrentar o problema que ela lida. Acontece que o álcool não é medicamento, pode ajudar parcialmente ali naquele momento, mas pode fazer a pessoa se atrapalhar também. E além disso, acaba podendo gerar uma dependência, porque a pessoa vai acreditar que ela precisa usar o álcool sempre que tiver que ir para alguma interação, porque do contrário ela não vai conseguir desempenhar. Mas não é só álcool, as pessoas podem usar os tranquilizantes, os benzodiazepínicos que nós temos, porque infelizmente também tem muito mais acesso a esses medicamentos do que se imagina e podem usar esses medicamentos ou outras substâncias e drogas até para enfrentarem situações sociais. E esse perigo é um perigo iminente, porque aí gera uma dependência
E além da doença não estar sendo tratada, ainda arrumamos um outro problema, que é uma dependência química de alguma substância, álcool, ou medicamentos, ou drogas. Isso é incômodo de verdade. Portanto, tem que ter um bocado de cuidado ao olhar para essa timidez, seja na infância, seja na vida adulta. As crianças com timidez podem ter uma timidez que beira a fobia social já e que não é só com os pares, os amiguinhos, é com os adultos também, ou o contrário, tem gente que acha que a criança é tímida só com os adultos, mas ela também é tímida com os colegas ali. Então tem que ficar de olho nisso, até que ponto é algo que impede a evolução e o desenvolvimento natural da criança, até que ponto não, até que ponto pode ser ultrapassado com psicoterapia, até que ponto é preciso que um médico avalie e veja se há uma estratégia farmacológica adequada. O fato é que, assim, a gente não pode esquecer que as pessoas vivem uma vida muito aquém do possível, vivem esse conflito entre desejar a interação e não conseguir viver ela de forma natural, acabam num isolamento autoimposto que traz muito sofrimento e repercute muito na vida ao longo das décadas. E quando vão buscar tratamento, muitas vezes já trazem essas complicações que são depressão ou uso de substâncias e acabam fazendo o tratamento se tornar mais longo do que aquele que seria se a gente pegasse a doença na raiz, como eu já falei sobre o TDAH no vídeo anterior. Então, é bom ficarmos atentos, já que uma vez feita a avaliação, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento farmacológico e a psicoterapia trazem excelentes resultados. Então, cuidado para não aceitar demasiadamente a timidez como uma coisa natural, ainda que se respeitem as pessoas mais introspectivas, e sabendo olhar também para a possibilidade de, havendo muita evitação de situações sociais, havendo algum prejuízo ou incapacidade de assumir trabalhos ou situações de vida que exijam interação social, pode estar ali tendo uma fobia social embutida sem que a gente esteja percebendo. Então vamos ficar ligados, prestar atenção, tentar trabalhar as nossas timidezes. Eu estou aqui trabalhando a minha, falando com vocês, e cuidar dos casos onde há patologia, porque o resultado é muito bom com os tratamentos, vale muito a pena olhar com carinho e tratar isso o quanto antes, é sempre o quanto antes, tá? Um beijo, timidamente, e até a próxima.